Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre como você, empreendedor, como você, empresário, pode manter aí a recorrência do cliente por fornecer um excelente serviço de atendimento, ou seja, vamos trazer aqui para esse debate como aumentar o número de clientes que compram mais de uma vez do seu produto ou serviço. E para esse bate-papo, a gente fez questão de convidar o Alexandre Matos, ele que é empresário e consultor de operações. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo especial. Olá, muito obrigado. Prazer falar com vocês, prazer falar com vocês. Agradeço de coração pelo convite. Prazer é nosso aí te receber aqui e falar de um tema tão importante, né, que de fato interessa, né, aos nossos empreendedores brasileiros, seja o micro, seja o pequeno, seja o médio empreendedor. Alexandre, eu começo te perguntando, tudo começa, né, na experiência de compra, né? Tem tudo a ver, né? Exatamente, a experiência é fundamental para que você consiga manter a recorrência. Porque existe até uma pesquisa que diz que 68% da perda de cliente é serviço, ou seja, o atendimento, a qualidade, a forma que o funcionário fala, como você entrega o produto, a experiência que ele sente em estar naquele local, tudo isso é serviço. Apenas 14% é produto. Então, às vezes, a pessoa foca muito no produto e esquece da experiência que ele pode fazer com que o cliente sinta no negócio dele, seja ali por todas essas questões que eu falei. Então, com certeza, baseado nessa pesquisa, pode-se entender que o serviço, a experiência do cliente é fundamental para que o seu negócio tenha um grande sucesso. E é o que acaba acontecendo, né, Alexandre? Muitos desses consumidores, desses clientes, eles entram na loja só focados, né, no produto, né? E acabam deixando ali, esquece um pouco do atendimento, né, da apresentação, né, do ambiente como um todo, né? Exatamente. Se você for reparar, as grandes redes do Brasil, o produto delas não é a grande diferenciação. A questão que elas transmitem para as pessoas é o bem-estar de estar ali. Então, por exemplo, vamos falar o caso do McDonald's, né? As pessoas, quando vão no McDonald's, não é só para consumir o produto, cara, vamos no McDonald's, aquela experiência. As crianças gostam de estar ali, gostam de receber aquela embalagem bonita, gostam de interagir. As lojas novas agora têm tablets. Então, tudo isso traz ali uma lembrança. Então, nós que temos mais idade, lembramos quando nós íamos nessas unidades lá atrás, quando éramos bem jovens, a experiência que tínhamos, como fomos com nossos pais, como é que foi lá pular na piscina de bolinha quando tinha. Então, cada detalhe do ambiente traz ali uma lembrança muito boa. E eu costumo dizer o seguinte, você tem que pensar assim, ó, cada passo do cliente, quando ele chega até ele ir embora, tem que ser uma experiência incrível. Então, quando ele chega ali na fachada da tua loja, ele tem que ver algo diferente. Quando ele pisa na tua loja, a recepção tem que ser diferente. Quando ele vai até a mesa, quando ele senta na mesa, ele olha para a mesa, tem que ter as coisas limpas, o cardápio tem que estar apresentável. Quando o garçom vem até a mesa, como é que é atendimento, como que é o atendimento desse garçom, como que ele fala, qual é a abordagem dele. Quando a pessoa faz o pedido, quanto tempo ele espera para receber esse produto? Quando ele recebe esse produto, como que ele recebe esse produto na mesa? Como é que está a embalagem? Como é que os talheres estão limpos? A apresentação está boa? O sanduíche está bem apresentado? Está bem montado? Quando ele termina de comer, como é que é o caminho quando ele vai pagar até o caixa? Como é que é quando ele chega no caixa? Como é que está o caixa? Está organizado? Está tudo limpo? Ele vai no banheiro? Tem sabão? Tem papel higiênico? O ambiente está com odor bom? Quando ele vai embora, como é que as pessoas se despedem dele? Quando ele vai embora, ele está na casa dele, alguém entra em contato com ele para ele dar o retorno? Como é que foi o pós-venda sobre isso? Então, eu costumo dizer que você precisa percorrer todo o caminho do cliente, em cada etapa desse caminho, você agir de uma maneira incrível para que o cliente tenha realmente uma experiência incrível como um todo aí no seu negócio. Então, isso é fundamental para que o cliente continue voltando. Ou seja, de fato, né, Alexandre, a compra ela não acaba quando o cliente sai da loja, né? Não. Ali é só parte do processo. Hoje, no mundo da tecnologia, né, existem várias maneiras de você rastrear esse cliente. Então, quando o cliente ele faz um pedido na sua ferramenta ali, isso que é interessante é aquela questão de anotar na mão, isso é coisa do passado. Existem ferramentas que o cliente faz o pedido ali e meio que fica os dados dele. Então, você consegue verificar quantas vezes o cliente comprou, em que dia o cliente comprou, o horário que ele comprou.
se ele está há mais de 30 dias sem comprar com você. Então, se um cliente ele recorrentemente compra com você, do nada ele para de comprar, você precisa entender o porquê que ele parou de comprar. E é possível entrar em contato com esse cliente por meio de um WhatsApp, uma mensagem ou até mesmo uma ligação. Isso faz parte da experiência. Imagina você receber uma ligação de cliente ou uma mensagem, aconteceu alguma coisa, você é nosso cliente, você sempre esteve conosco, nunca mais você veio, olha, para mostrar o quanto você é importante para nós lhe oferecemos esse brinde na sua próxima compra. Então, faz o cliente ali se sentir especial, né? Essa é a questão. O cliente precisa se sentir especial onde ele consome. E é bem isso que acontece, né, Alexandre? Raramente eu, por exemplo, eu nunca posso contar aqui nos dedos, às vezes, que eu recebi um feedback de uma loja, de um estabelecimento com esse pós-venda, né? Exatamente. Essa tem que ter um diferencial. Eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos, para os meus clientes. Pense em o que ninguém está fazendo. Pensou? Agora pensa em alguma coisa que você pode fazer diferente. Pensou? Agora você age. Se coloca no lugar do cliente. Com essa ação, você como cliente, como que você se sentiria? Você se sentiria bem? Você se sentiria surpreso? Seria uma experiência incrível? Para mim seria. Então vai ser para o seu cliente. Então, quando eu vou fazer uma ação de marketing, ou quando eu vou pensar em fazer algo para trazer mais clientes, ou fidelizar aquele cliente, eu me coloco no lugar do cliente. Eu analiso o que o cliente vai pensar, o que eu vou pensar se eu fosse no lugar dele. Ou seja, poxa, se eu recebesse uma mensagem desse nível, eu acharia legal? Seria invasivo? Não, seria legal. Então, eu vou fazer isso, vou testar. Aí, a partir daí, é analisado métricas, né? Qual o retorno que eu estou tendo das pessoas? Então, mandei 50 pós-venda para as pessoas. Qual foi o retorno dessas 50 pessoas? Deu certo? Foi legal a mensagem? Foi legal. Posso melhorar? Posso melhorar o teor da mensagem, que a gente chama de copyright, né? Posso melhorar essa copy? Posso. Então, vou melhorar. Mandei. Qual foi o retorno agora sobre essa outra mensagem? Aumentei 15% o retorno positivo dos clientes. Perfeito. Então, vou manter nessa linha. E assim por diante, né? Hoje, existem ferramentas que podem te ajudar nesse tipo de mensagem, nesse tipo de comunicação, como o ChatGPT. Então, como abordar o cliente dessa forma, como falar com o cliente dessa forma. Lá vai te dar todas as escritas para que você consiga aplicar ali no seu meio de comunicação com as pessoas que compram de você. Então, hoje, cada vez mais, está mais fácil você adquirir conhecimento e pensar em forma de falar, a maneira correta de falar com o seu cliente. Alexandre, falando mais dessa recorrência, quando a gente toma como exemplo o microempreendedor, muitas das vezes ele trabalha ali sozinho, né? Ele é um faz-tudo, né? E a gente sabe, né, que seja ele o microempreendedor ali individual, que trabalha sozinho, que toca o negócio sozinho, que acaba fazendo tudo, desde a compra dos produtos, ou desde o contato direto com o cliente, desde a contabilidade, né? A gente sabe que para qualquer modelo de negócio é importante esse bom planejamento, seja ele o planejamento de gestão de pessoas, o planejamento financeiro, mas esse microempreendedor, esse vendedor que também acaba sendo vendedor, ele é uma peça fundamental, uma peça-chave para essa recorrência, né? Exatamente. Apesar de ele ter muitos afazeres ali no negócio dele, o que eu oriento ele fazer sempre? Ele analisar quais são as prioridades. Então, dentro de negócio, apesar dele ser sozinho, apesar deles terem muita coisa para fazer, eles precisam pensar no que mais impacta positivamente ou negativo no negócio dele. Então, a ideia é ele botar isso no papel, anotar tudo, quais são as prioridades e ele focar em cima disso. E se ele é sozinho, ele arrumar alguma maneira de delegar tarefas. Então, tarefas que podem ser feitas por outras pessoas, ele delega. Então, eu costumo dizer o seguinte, que coisas importantes, mas delegado, delega. Coisas importantes, mas não delegado, fica para você. Então, quando ele passa a entender e dividir essa parte do que é delegável e do que não é delegável, ele consegue se organizar melhor e fazer o que realmente vai trazer um retorno positivo para o negócio dele. Então, a ideia é que dentro de negócio existem vários pilares, né? Financeiro, gestão, controles, pessoas. E dentro de cada pilar você precisa ter um processo definido, bem acompanhado, para que realmente funcione. É claro que existem níveis de processo, existem níveis de controles, mas você precisa começar a ter um padrão ali em cada pilar do seu negócio. Senão, eu vou deixar o pilar de pessoas do lado.
as pessoas vão estar lá desmotivadas, não querendo fazer as coisas, né, discutindo entre si. Então tem que ter um pilar, tem que ter um plano de ação ali para cada tema. Eu não vou deixar a estratégia de venda de lado. Seu faturamento vai cair, você não vai conseguir crescer, você não vai ter recorrência e assim por diante. Então, por mais que o empresário ele tenha milhares de afazeres para fazer, ele precisa, dentro de cada pilar, criar processos. E ele não vai conseguir isso se ele fizer as coisas importantes, mas delegadas. Ele tem coisas importantes não delegáveis para fazer e ele não está fazendo. Você acredita, Alexandre, que um serviço de assinatura acaba ajudando aí a fidelizar clientes? Importantíssimo. Como eu disse, hoje existem tecnologias importantes que funcionam para o ramo gastronômico. Então, a gente tem ferramentas aí de gamificações. O que significa isso? O cliente ele faz o pedido, a partir do valor que ele gasta, ele ganha um cashback ou uma pontuação. Com essa pontuação, ele vai acumulando, e aí ele pode ali receber novos prêmios, novos produtos ou até mesmo cashback para ele na próxima compra. Antigamente era feito de forma manual, se muitos lembram aí, você ia no estabelecimento, eles te davam um cartãozinho, cada compra que você fazia, você ganhava um carimbo. Hoje não precisa ser exatamente assim. Como eu disse, existem tecnologias, então isso ajuda demais, porque o cliente compra, caramba, eu estou com 300 pontos, já dá para trocar por uma sobremesa. Então, vou vir aqui da próxima vez, porque eu tenho 300 pontos, vou trocar por uma sobremesa. Então, aquilo ali vai dar uma vontade da pessoa sempre querer voltar. Então, ele vai ganhando, compra, vai ganhando. Então, isso é fundamental, é uma das coisas que eu ensino para os meus alunos, para os meus clientes, que é a questão da gamificação. Para se manter o cliente, a gamificação ela é super importante, assim como, por exemplo, a pesquisa de satisfação, que eu posso também citar aqui, que vai ajudar as pessoas. É muito bacana esse método, né, de atrair o cliente, né, Alexandre? Porque você vai ali, por exemplo, você vai fazer uma compra de uma camisa e uma calça. Você sai daquela loja já com um cashback, né? Com um percentual ali que geralmente gira em torno de 5% mais ou menos do valor da compra que você fez. E aí você, no mês seguinte eu tenho que presentear algum ente querido, algum familiar, algum amigo, e aí você já lembra desse cashback que você tem, você já acaba sendo forçado, até psicologicamente falando, mentalmente, a voltar àquela loja e fazer uma nova compra, né? E isso aí acaba virando uma roda gigante positiva para ambos os lados, né? Exatamente, essa é a ideia, né? Fazer o cliente ele sempre estar com você. E é um conjunto da obra, né? Você tem a gamificação, você tem um bom atendimento, você tem um ambiente limpo, agradável. A pessoa que vai atender, ele atende de uma forma extraordinária. Eu costumo dizer também para os meus clientes que você precisa fazer um atendimento extraordinário. Então, você tem que analisar como é que está o mercado do meu nicho na minha cidade, como é que é o atendimento das pessoas. Não é legal, então, mais do que nunca, foca nisso. As pessoas, elas, quando chegar no seu negócio, cara, nunca foi atendido aqui na cidade da maneira que eu estou sendo atendida nesse estabelecimento, nessa loja. Então, às vezes, o seu produto não é nem tão bom quanto do outro concorrente, mas o conjunto da ópera é muito melhor. E isso vai fazer o cliente ali, com certeza, voltar para o seu negócio várias e várias vezes. Sabe, você até já falou aqui da importância da inovação, da tecnologia, dessas ferramentas tecnológicas que estão cada vez mais ajudando, né, contribuindo aí ao empreendedor, independentemente da área dele de atuação, do nicho de mercado, a crescer e a levar, né, todo esse serviço, produto cada vez mais longe. Na sua opinião, quais são as principais etapas para criar aí, de fato, um serviço de atendimento ao cliente excepcional? Bacana. É uma coisa fundamental que toda empresa, não só do ramo de alimentação, mas qualquer empresa do país, seja ela empresa digital, seja ela empresa física, seja a indústria, qualquer empresa, é você ter uma boa pesquisa de satisfação. O que isso significa? Ninguém melhor do que o seu cliente para dizer o que está bom e o que não está bom. Eu já fiz consultorias presenciais. Só para você ter uma ideia, vou contar uma história. Eu fui fazer uma consultoria numa pizzaria. Eu já tinha ido algumas vezes naquela pizzaria, era uma pizzaria da minha cidade. E aí uma das minhas insatisfações naquela pizzaria era a qualidade da pizza. A pizza não era boa. E eu, antes de fazer a consultoria, eu perguntei para algumas pessoas ao meu redor: o que você acha da pizza da pizzaria tal? Rapaz, a pizza é muito ruim, a pizza é muito ruim. Bacana, fui lá fazer a consultoria. Eu perguntei para eles: qual é o diferencial de vocês?
eles falaram, olha, a nossa pizza é muito gostosa, a nossa pizza é muito boa. Como é que eu falo para eles, olha, a sua pizza não é boa? Enfim, como que eliminaria esse problema? Como que eles saberiam que a pizza deles não é boa? Se eles estivessem rodando ali no negócio dele uma pesquisa de satisfação. Porque aí o cliente não fala diretamente pro vendedor ou pro dono, a pizza é muito ruim. Simplesmente ele não volta. Dificilmente alguém vai falar. Quando você faz uma pesquisa de satisfação, o cliente se sente à vontade. Que às vezes ele, se ele não quiser, ele não coloca o nome dele, ou enfim, ou ele até coloca o nome dele, mas a pessoa, ele não falou diretamente com a pessoa, ele falou por meio de um formulário. Então, por meio dessa pesquisa, eu costumo dizer que você se torna um expert em resolver problemas. Você se torna um expert em experiência do cliente. Porque o cliente fala, o seu produto não está bom. Aí você trabalha em cima do produto, trabalha esse produto, roda a pesquisa, ninguém está reclamando mais do meu produto, ou seja, meu produto melhorou. Aí as pessoas começam a reclamar, olha, o produto é muito bom, mas demorou muito para chegar à mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 10 clientes começou a falar disso. Você vai atuar em cima de tempo de preparo do produto, entrega do produto. Aí você tem várias ações que você faz em cima daquilo ali, você melhora ali o tempo de atendimento. Aí você roda a pesquisa, olha, ninguém falou mais de tempo de atendimento. Então, você vai analisando ali o que o seu cliente está falando de você, você vai trabalhando em cima disso e você vai resolvendo problemas. Imagina você fazendo isso o ano inteiro, você fazendo isso todo ano. Você vai se tornar um expert em experiência do cliente. Logo, todos os problemas que a sua empresa tem em relação a serviço, ele vai ser resolvido porque o seu cliente fala, você resolve. O seu cliente fala, você resolve. Então, a pesquisa de satisfação, a empresa que não tem, ela está perdendo uma grande oportunidade de ouvir o cliente e transformar ali o negócio dela em uma experiência incrível realmente. E essa pesquisa de satisfação, né, Alexandre, ela é muito importante, né? Ela é válida para qualquer modelo, qualquer área de atuação, né? Exatamente. E no próprio delivery, né? A gente falando aqui do negócio gastronômico, na própria mesa você pode criar um QR Code ali que a pessoa escreve, né? Pesquisa de satisfação, as suas palavras é importante para nós, a sua avaliação é importante para nós, mas quando você entrega na casa do cliente também é possível, depois de você mandar uma mensagem com um link, onde ele clica e faz toda a experiência. Você coloca tópicos específicos, né? Qualidade do produto, custo-benefício, entrega, atendimento do motoboy, atendimento do cliente online, do funcionário online. Então, você cria tópicos ali importantes para o seu negócio e você faz a pesquisa de satisfação tanto ali na sua loja, quanto no delivery e assim por diante. E em outros negócios, mesma coisa. Como é que foi o atendimento do funcionário, como é que foi o produto chegou certinho na sua casa. Então, com isso, você consegue mapear ali as suas fraquezas e fica muito mais fácil de você atuar cirurgicamente. Porque o que acontece? Às vezes, quando eu chego em algumas consultorias, a empresa está com um baixo faturamento. E eu pergunto para o dono, por que você está com baixo faturamento? Aí ele fala, rapaz, eu tenho que fazer uma obra aqui, não está legal, o meu banheiro não está legal, o meu ambiente não está legal, e aí eu vou rodar uma pesquisa de satisfação ali de 15 dias, e aí eu analiso que poucas pessoas falaram do ambiente em si. As pessoas falaram mais dos funcionários, as pessoas falaram mais do produto, do tempo de entrega. Aí, às vezes, esse empresário vai lá, pega um empréstimo, faz uma obra, e não adianta nada, porque ele não sabe qual é o real problema dele. Então, quando você faz essa pesquisa, você identifica o seu problema, você resolve. Então, ele não vai nem precisar gastar dinheiro no momento, por mais que seja precisando de fazer uma obra, enfim, ele vai resolver atuar diretamente no problema, isso vai fazer o faturamento dele aumentar, ele não vai precisar fazer um empréstimo, e aí ele faz aquela melhoria que ele acha necessária. Mas, primeiro, ele vai resolver realmente o problema que está acontecendo. E, como você falou, isso serve para nós. Alexandre, a gente só vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue conversando aqui sobre não só essas pesquisas de satisfação que são super importantes, mas também de outros temas relevantes para quem empreende aqui no Brasil. É rapidinho. E para você de casa, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no Canal Empreender, hoje falando sobre um tema muito importante, como fidelizar o cliente, o consumidor. E a gente segue aqui conversando com o Alexandre Matos de Oliveira, ele que é empresário e especialista aí em operações. Alexandre, a gente estava falando no bloco anterior justamente sobre essa questão da importância da pesquisa de satisfação, né? E aí, ela também vale para o microempreendedor, né? Para o pequeno ali empreendedor, para quem está começando agora, ela também é fundamental, né? Até porque ele precisa mostrar o serviço, o produto dele, né?
Exatamente. Essas pesquisas de satisfação, ela serve para qualquer nível do negócio. Então, você começou, primeiro dia, abriu sua empresa, começou a trabalhar, você já tem que rodar a pesquisa de satisfação para o primeiro cliente que você atender. Então, não importa se você é grande, se você é pequeno. Hoje, os grandes já têm essas pesquisas, nenhum deles trabalha sem essas pesquisas. Eu costumo dizer o seguinte também: se você quer se tornar grande, você tem que agir como os grandes, pensar como grande. E quanto que você gasta para ter uma pesquisa de satisfação? Hoje, com ferramentas aí importantes como o Google Formulário, por exemplo, você pode criar um formulário lá, uma conta Google que é gratuita, você gera essa pesquisa, toda pesquisa que a pessoa fizer vai para esse banco de dados, você consegue enxergar lá o dashboard com pizza. O cara falou, muitas pessoas estão falando mal do atendimento, mostra lá que a maioria, por meio da pizza, a maioria das pessoas estão falando mal do atendimento, 70% está falando mal do atendimento, 15% está falando do custo-benefício, 5% está falando disso. Você consegue enxergar ali pelo dashboard gratuitamente com a ferramenta Google Formulário, como está ali visualmente olhando para a pizza ali, né? Como que está o seu serviço em geral, qual é o seu maior problema. Então, se os grandes estão fazendo pesquisa e você pode fazer, você não vai gastar nada por isso, então você deve fazer com certeza. Alexandre, você como especialista em operações, quais são os erros mais comuns praticados pelos empreendedores? Os erros mais comuns praticados pelos empreendedores, vamos trazer para o ramo de atuação, que é o meu nicho, é ele focar muito só no atendimento, na qualidade do produto específico. Então, qual é o maior erro dele? Por exemplo, ele vai lá, cria um produto que demora 6, 7 minutos para sair. Isso não é escalável. O cliente, quando ele pedir na casa dele, ele vai ter uma demora de 50 minutos, 1 hora e 20, porque ele tem vários produtos sendo produzidos lá de forma artesanal, dificultosa, e aí ele vai ter um problema com a experiência do cliente. Então, quando eu chego numa operação e eu vejo esse tipo de coisa, eu falo, a gente precisa otimizar o seu cardápio, a gente precisa criar um mix de produto, porém a sua linha de montagem precisa estar otimizada. Um dos erros que eu observo demais quando eu vou em loco é uma cozinha desestruturada, bagunçada, desorganizada, funcionários mal treinados, não existe um acompanhamento diário, quinzenal, semanal, mensal em relação aos processos operacionais. Não existe um padrão na produção do lanche, então uma hora produzido de uma maneira, outra hora produzido de outra maneira. Isso dificulta demais ali a execução da tarefa, visto que eu costumo dizer o seguinte: a perfeição ela vem da execução. Então, quando o funcionário todo dia ele executa todo dia da mesma maneira, do mesmo modo, ele se torna mais perfeito naquilo que ele faz. Como não existe um padrão nas empresas que eu vou, o funcionário uma hora faz de um jeito, uma hora faz de outro, então ele não fica perfeito naquela execução daquele produto. Então, o maior erro que eu vejo nas pessoas é não criar os processos operacionais para o seu negócio. Foca só no produto final, mas esquece do processo que acontece antes de ser produzido esse produto final. Isso vai impactar diretamente lá na ponta, que é o cliente, quando ele receber o produto. E essa falta de padrão, viu, Alexandre, ela não acontece somente aqui no Brasil, não, tá? Vou te contar uma experiência própria que eu tive quando morei lá fora, nos Estados Unidos. Isso já faz alguns anos, mas eu trabalhei também no setor da gastronomia e fui ali ajudante de alguns chefes de cozinha. E a gente lá eu percebia, porque eu passei por alguns restaurantes nos Estados Unidos e lá eu percebi o quanto que eles pegam ali uma mão de obra despreparada, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma técnica, e coloca para trabalhar, porque há uma demanda muito grande, né? Quando a gente fala do estado da Flórida, e cidades como Miami, Orlando, são cidades turísticas onde a demanda, né, é muito maior, né, por esses tipos de serviços, né, serviços, produtos, seja no setor de bares e restaurantes, seja na gastronomia. A gente percebe o quanto eles carecem de mão de obra qualificada e que muitas das vezes eles acabam contratando ali um imigrante, um latino, porque é uma mão de obra barata para eles, né? Sim, exatamente. Mas não é difícil você criar esse processo, não importa ali onde você está trabalhando, se a mão de obra é difícil, se o lugar que você trabalha, você tem dificuldade de encontrar boas pessoas. Eu costumo dizer que as pessoas são a sombra do dono. Então, se o dono ele é uma pessoa organizada, ele é uma pessoa exigente, não é uma pessoa ignorante, não deve ser ignorante, mas é uma pessoa exigente que tudo que ele pede, ele faz. Eu vou dar um exemplo.
Se você chegou na loja, você cobra que tudo que você fizer na estação você precisa limpar. E por algum motivo, você foi lá na cozinha fazer alguma coisa, ou você foi em qualquer área da sua empresa fazer alguma coisa, e aí você deixa lá as coisas jogadas e sai, as pessoas vão observar aquilo, vai deixar jogado também. Então, se você é pequeno hoje aí no seu negócio, uma coisa eu tenho para te falar, seja exemplo daquilo que você fala. Quando você começar a entender isso, você vai ver que as pessoas ao seu redor vão começar a fazer igual. Você precisa criar uma cultura organizacional na sua empresa. E a cultura organizacional, ela não vai acontecer se você não pratica essa cultura. Então, se você quer ter um negócio de sucesso, começa a ser líder, não chefe. O líder, ele vai na frente, ele mostra o caminho, ele mostra como fazer, e as pessoas vêm executando exatamente aquilo que você ensina. Eu fui gestor por mais de 14 anos na maior rede de fast food do mundo, que é o McDonald's, e eu desenvolvi várias metodologias, aprendi bastante lá. E eu gerenciei uma equipe de mais de 100 funcionários, 7 gerentes, técnico de manutenção, assistente administrativo. Então, eu tive que aprender na prática, com os meus erros, como tratar as pessoas, como mostrar o caminho para elas, como fazer elas executar as tarefas. Costumo dizer que o verdadeiro líder é aquele que faz as pessoas fazerem porque elas querem fazer, não porque elas devem fazer. Por que isso é importante? Quando você faz as pessoas fazerem porque elas devem fazer, quando você está ali do lado, ela vai fazer, porque ela tem que fazer porque você mandou. Agora, quando você faz as pessoas fazer porque elas querem fazer, quando você virar as costas, se você estiver em outro lugar, elas vão estar fazendo o que tem que ser feito, porque elas querem estar ali, elas querem fazer o que é certo. Então, isso você consegue transformar com uma boa cultura organizacional. Não importa se você é pequeno ou se você é grande, se você tem uma barraquinha pequena de lanche, se você tem uma pequena lojinha de bairro de roupa, não importa. Se você começar agora a criar essa cultura enquanto você é pequeno, quando você se tornar grande, aquilo já vai estar no sangue da sua empresa. Então, vai acontecer muito mais fácil ali com 200, 300, 500, 1.000 funcionários ou para mais, porque você começou com um funcionário com essa cultura no sangue da sua empresa. Alexandre, vamos falar agora daquelas experiências negativas que a gente tem, né? Nós como os consumidores, né? A gente como consumidor, a gente acaba tendo ali, independentemente do estabelecimento, né? A gente vai a um restaurante, por exemplo, pede um prato, o prato não vem da forma como a gente está acostumado, né? A comer, a saborear. Ou simplesmente uma bebida, e aí é justamente sobre isso que eu queria falar com você. Como é que o empreendedor, como é que esse empresário ele deve treinar, né, a equipe dele para lidar aí com essas reclamações que a gente sabe que são situações que acontecem no dia a dia de qualquer ambiente de mercado, né? Olha, eu costumo falar o seguinte, quando eu dou meus treinamentos, nunca duvide do cliente. É extremamente ruim quando o cliente ele reclama de algo e ele sente, às vezes não é a fala do funcionário, ele sente que o funcionário está duvidando dele. Não tem nada mais constrangedor para um cliente quando isso acontece. Então, quando o cliente fala algo, dê total atenção, ouça o cliente, cheque os pontos e de alguma maneira ali tenta amenizar, porque o problema já aconteceu, não tem jeito. Tenta amenizar esse problema acontecido. Então, da melhor maneira possível, você falar, o senhor está correto, me desculpe, eu nesse caso, eu oriento chamar o gerente, olha, o gerente vai lá pessoalmente checar a produção do seu novo prato, nós vamos fazer o seu melhor, nós vamos dar prioridade total para o senhor, tá bom? Fique tranquilo, então, você já acalma o cliente. Agora, já aconteceu situações que o cliente ele comeu 40% do produto, porém o problema ele chegou só quando ele estava com 40% do produto, né? Então, na primeira mordida não estava legal, na segunda estava legal, na terceira estava legal, mas chegou no meio do produto ali, teve algum problema, ou a carne estava muito no meio, ou estava um sal muito grande, deixaram com uma pedra de sal ou algo assim, aí o cliente reclama, aí o funcionário chega e fala, mas o senhor comeu metade do lanche? Quer dizer, olha com o empreendedor, às vezes a pessoa está com outras pessoas, você acabou de constranger o seu cliente, você pode ter certeza que alguns fazem escândalo, alguns ficam chateados, alguns nunca mais voltam. Então, a orientação que eu dou para as pessoas nunca duvide do seu cliente, ouça, escute com atenção. Agora, se aquele cliente continuar fazendo as mesmas reclamações, existem alguns clientes que, infelizmente, ele tem má índole, você tem que avaliar. Mas sempre orienta, quem vai julgar isso é o dono, é o gerente, nunca o funcionário. Então, orienta o seu funcionário, sempre acredite no cliente e dê total atenção. Isso é fundamental ali para que você nunca tenha problema em deixar o cliente constrangido. Não tem nada pior do que o cliente sair do seu estabelecimento humilhado, constrangido.
Eu já fui, por exemplo, num estabelecimento com minha família, com alguns amigos, que a gente várias vezes pediu o garçom para atender, o garçom não atendia. A gente pediu várias vezes para o garçom atender, o garçom não atendia. Quando atendeu, errou o pedido. Enfim, foi um atendimento muito ruim. E aí o meu cunhado, quando a gente chegou no caixa, ele falou, olha, a gente vai pagar, mas a gente não quer pagar os 10%. É de direito, né? Lei, a gente não precisa pagar os 10% porque a gente não gostou do atendimento, eu não quero pagar os 10%. Aí o dono, que inclusive, na verdade, era o gerente que estava no caixa. Então, por algum motivo, o gerente que estava no caixa, esperava-se que ele tivesse uma qualidade de saber como lidar com essa situação. E a pergunta dele foi, mas por que vocês não vão pagar os 10%? Todo mundo paga. Aí meu cunhado falou, olha, mas eu não quero pagar, eu não fui bem atendido. Ele tratou meu cunhado super mal e falou, não precisa voltar aqui mais não, olha que loucura. Então, ele tratou o meu cunhado de uma maneira humilhante, sendo que meu cunhado estava todo o direito dele de não pagar os 10%. Então, nunca mais a gente voltou naquele local e existe uma pesquisa também que fala, quando você perde um cliente, você não perde um cliente, você perde 5 clientes, porque todas as pessoas que me conhecem falam, não vai lá. Todas as pessoas que conhecem meu cunhado falam, não vai lá. Com isso, ele não perdeu só a gente, ele perdeu ali muitas pessoas. E se ele continuar fazendo isso, o que vai acontecer? Infelizmente, ele vai quebrar. E é muito comum acontecer isso, né, Alexandre? A gente sabe o quanto isso é normal, né? A gente não se sente bem atendido em determinado estabelecimento, a gente acaba sendo agredido, né, verbalmente, né? Seja pelo dono, seja pelo proprietário, seja pelo gerente daquele local. E é isso, ele não perde, como você bem falou, apenas um cliente, ele acaba perdendo vários clientes, porque do meu feedback que outras pessoas também não vão ter aquela mesma vontade ou aquela curiosidade em querer conhecer aquele estabelecimento, né? Exatamente, porque a pessoa fala assim, vamos jantar, e a pessoa fala, tem aquele restaurante X ali. Aí eu falo, olha, aquele restaurante não é bom, a gente foi assim, tratado, tal. Aquela pessoa nunca foi lá, mas pode ter certeza, quando alguém falar com ela, vamos naquele restaurante, aquela pessoa nem vai falar que você contou, não, lá é muito ruim. Ela nunca foi, nunca comeu, nunca teve experiência, mas ela vai falar que é ruim. E aí vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Na sua cidade, você vai estar mal falado por várias pessoas que nunca consumiram o seu produto, porque você não trata cada cliente como único. Então, quando você começar a tratar o cliente como único, treinar suas pessoas para poder nunca duvidar do seu cliente, o seu retorno sempre vai ser positivo. Alexandre, a gente vai fazer mais um intervalo, tá bom? E na volta vamos falar aí sobre quais as melhores práticas, né, para que os empreendedores eles possam aí se antecipar, né, às necessidades, né, dos clientes, dos consumidores e superar as expectativas. Tudo bem? E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, conversando aqui com o Alexandre Matos de Oliveira, ele que é especialista em operações. Alexandre, quais são as melhores práticas para que, de fato, o empreendedor, o comerciante, o empresário, ele possa aí se antecipar a todas essas as necessidades, na verdade, dos clientes e superar as expectativas? Olha, a melhor prática que ele pode fazer, assim como numa batalha de guerra, é treinar a sua equipe antes realmente de estar no campo de guerra. Então, o que isso significa, Alexandre? Eu vou chegar, olha, eu preciso melhorar o meu tempo de atendimento, a qualidade do meu produto. Antes do funcionamento, ali 2 horas antes, né? O funcionário entra às 18 horas, o funcionário pode fazer até 2 horas de banco de horas por dia. Então, ali uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, eu vou pegar os meus funcionários ali e vou treiná-los como se estivesse acontecendo ali o atendimento todo antes. Então, vou chegar, por exemplo, vou treinar a minha equipe de atendimento. Vou chegar lá, vamos lá, eu sou o cliente chegou aqui no balcão e pediu o lanche dessa maneira. O que você deve fazer? Aí o funcionário não sabe, você tem que fazer isso, isso e isso. Olha, toda vez que o cliente reclamar, qual vai ser a sua atitude? Como que você deve tratar ele? O funcionário vai falar. E se o cliente reclamar na mesa, o que você deve fazer? Então, toda esse treinamento antes de realmente acontecer o atendimento, ele deve acontecer periodicamente. Então, essa é uma boa prática que eu já fiz muito, funciona. A gente chama de eletivos específicos para cada questão. Isso dá uma segurança para o funcionário quando realmente estiver acontecendo o atendimento, porque ele já praticou aquilo ali antes. Então, isso serve tanto ali para atendimento,
como para produção, serve como para uma limpeza de um ambiente quando estiver em funcionamento. Então, olha, como é que você deve limpar o estabelecimento enquanto está funcionando? Você deve pegar a vassoura, varrer no pé do cliente? Não, faz isso, isso, isso. Pega aqui uma pazinha, tira devagarzinho. Então, todo esse treinamento antes de realmente acontecer o atendimento funciona muito bem. Ou seja, essa boa prática, né, Alexandre? Essa preocupação com o atendimento, ela é fundamental, né, para o empreendedor ali, o empresário, ele fidelizar o cliente, né? Exatamente, porque o funcionário ele vai estar tão treinado, ele vai saber como agir em cada situação específica, que a chance de dar errado ela diminui muito. Então, o cliente foi reclamar de algo, o funcionário ele foi treinado como lidar com aquilo. E aí ele vai lá da melhor maneira possível. Não, o senhor tem razão, nós vamos fazer o nosso melhor, vou pegar aqui, ó, já conversei com a equipe e tal. Aí o cliente toma um susto, caramba, ele foi tão positivo, né? Não existe melhor maneira de você acalmar uma pessoa quando ela começa a gritar com você, é quando você é cordial com ela. A pessoa, você não sei o que, não, senhor, peraí, o senhor tem toda a razão. O senhor tem toda a razão de estar extremamente chateado. O senhor pode conversar comigo aqui rapidinho? Olha, senhor, eu gostaria que o senhor explicasse para mim, por favor, o que aconteceu. Aconteceu isso, isso, isso. Entendo, senhor. Olha, muito obrigado por o senhor estar falando para mim isso agora. Se não fosse o feedback de pessoas como o senhor, a gente não conseguiria melhorar a nossa estrutura. De antemão, quero agradecer ao senhor por o senhor ter falado isso. Agora, vamos à situação do senhor, que eu vou procurar resolver da melhor maneira possível. O que o senhor quer que eu faça? Olha, eu vou dar algumas opções para o senhor, mas se o senhor quiser dizer para mim o que o senhor quer, a gente faz. A gente pode fazer isso e pronto, acalmou o cliente vai até tomar um susto. E da próxima vez que ele tiver algum problema, você pode ter certeza que ele vai ficar muito mais calmo. Ele vai ter um problema, ele vai chegar até você, por exemplo, meu nome é Alexandre, eu sou o gerente, né? Ele vai chegar, Alexandre, tudo bom? Posso falar com você? Olha, eu comprei lá de novo, eu tive aquele problema. Você pode ter certeza que ele vai ficar muito mais calmo. Por quê? Porque você tratou ali o problema dele com cordialidade. Então, isso ajuda demais. Quando você treina a sua equipe a ser dessa maneira, da maneira que você é, da maneira que você faria com o cliente, você pode ter certeza que você vai fidelizar o seu cliente, porque você pensa realmente no cliente final. E aí a importância, né, Alexandre, desse contato direto, né, desse canal, esse canal direto com o cliente, né, de comunicação, esse canal de comunicação aberto que acaba aí, né, nossa, além de surpreender e impressionar o cliente, né, faz com que o cliente volte, né, com que o cliente não. Eu gostei da atitude daquele gerente, eu gostei da forma como aquele dono daquele estabelecimento me tratou, me abordou. Eu vou voltar lá sim no estabelecimento dele. É bem por aí, né? Exatamente. Se você reparar bem, eu estou falando sempre do gerente ali, né? É importante isso até nos primórdios, né? Os animais, enfim, nossos antepassados. Toda a história do mundo animal precisa de um líder, né? Tem que ter um líder ali para poder gerir aquele grupo de pessoas, enfim. Então, infelizmente, eu chego em alguns estabelecimentos, o atendimento não é bom, vou perguntar, o gerente não está aqui, então o cliente não tem ninguém falar, porque o problema foi com o funcionário. Como é que ele vai falar para o funcionário, para ele melhorar o funcionário? Não vai querer melhorar ou não vai querer falar para o gerente. Então, é sempre bom ter um líder ali no estabelecimento, qualquer negócio que você tem, para que o cliente sinta segurança para falar com alguém que resolva. Então, eu tive um problema com o funcionário, eu quero falar com o gerente não está aqui. Então, esse gerente ele tem que estar muito bem caracterizado. Então, infelizmente, também chega um estabelecimento, eu quero falar com o gerente. Aí o gerente é uma pessoa que usa o mesmo uniforme do funcionário, está lá todo sujo também, não tem uma característica, não tem um posicionamento de gerente. O cliente olha assim, não deve ser gerente, não. Então, o gerente ele tem que ter postura de gerente, ele tem que saber agir como gerente, ele tem que ter uma comunicação muito boa, ele tem que aprender a falar com pessoas. Na época que eu era gerente, as pessoas olhavam de longe para mim e falavam que ele é gerente. Eu poderia, às vezes, até estar com o uniforme do funcionário. O cliente via uma atitude em mim diferente. A forma que eu falava, a forma que eu agia, a forma que eu olhava para ele. Então, até o treinamento dessa pessoa que eu falo que é gerente, ela é fundamental. Então, você deve investir no teu gerente, você deve investir na qualificação profissional dele, você deve investir na comunicação pessoal dele para que realmente ele saiba lidar com o cliente que está indo no seu estabelecimento. Falando um pouquinho agora da sua experiência profissional, é bem bacana porque você passou por uma rede conhecida mundialmente, né, por uma marca que é o McDonald's. Né? Eu também trabalhei no McDonald's.
nos Estados Unidos. E você acabou passando ali por quase todos os setores da marca, né, da empresa, né? Exatamente, eu comecei no McDonald's, eu era atendente, comecei na base, né, como a maioria da diretoria, da liderança do McDonald's na América Latina, a maioria começou como atendente, eu comecei ali bem novinho, com 16 anos de idade, e eu fui crescendo muito rápido, graças a Deus, ali com 17 anos ainda, 17 para 18, eu nem era maior de idade, eu cheguei ao primeiro cargo de gerente, primeiro eu virei treinador com 6 meses de empresa, com 8 meses de empresa eu virei o primeiro nível de gerente, que é o gerente de qualidade de serviço, ali mais ou menos alguns meses à frente eu me tornei coordenador administrativo, alguns meses depois eu me tornei gerente de plantão, aí eu fiquei um bom tempo como gerente de plantão, uns 2 anos como gerente de plantão. Por fim, me tornei gerente de operações, passou alguns meses eu me tornei gerente de unidade de negócios, que é o gerente geral de uma unidade, com apenas 21 anos de idade. Então, era bem novinho. Na época, eu acredito que foi um dos primeiros a chegar a esse cargo tão novo. Então, eu chegava em alguns eventos, era bem magrinho, não usava barba, não tinha barba, nem tinha barba naquela época direito. E eu chegava em alguns eventos, aí os diretores, os presidentes, quem que é esse rapazinho? O meu superior falava, não, ele é o gerente, mas ele é tão novo. Então, realmente ali foi uma escola para mim, mas me esforcei bastante para chegar até o cargo de gerente ali, sempre procurando fazer o meu melhor. E aí, como é que foi que surgiu essa transição, né? Você começou a empreender, hoje você acaba ajudando aí, né, empreendedores, empresários em todo o país a saber lidar, né, com o cliente, que é o maior, para quem empreende no Brasil, né, é o maior bem, né, a maior preocupação, né, do empresário em querer fidelizar, em querer tratar bem esse cliente, esse consumidor, né? Então, trabalhei há muitos anos, 14 anos, né? Eu comecei a perceber nesses estabelecimentos locais que eles não tinham conhecimento sobre exatamente como agir com o cliente, exatamente como atender, como otimizar os processos. E eu pude perceber que eu tinha bastante conhecimento e qualificação profissional para poder ajudar essas pessoas. Então, eu pude perceber que o que eu fazia pelo McDonald's, com tudo que eu aprendi, tudo que eu fazia lá dentro, dava retorno para a empresa, eu poderia ajudar muito mais pessoas. Então, eu não precisava só ajudar a empresa McDonald's, eu poderia ajudar outros empresários que tinham essa dificuldade. Foi que eu decidi pedir demissão em março de 2021 e abri a minha empresa de consultoria. Eu tenho uma empresa hoje de consultoria e treinamento e eu divulgo os meus trabalhos por meio da página do Instagram. Então, hoje eu já rodei todo o Brasil, eu tenho mais de 2 mil alunos dentro e fora do país, Portugal, Estados Unidos, Paraguai, em todos os estados do Brasil. Faço consultorias presenciais em todo o Brasil e eu tenho ajudado aí, já tem milhares de donos de negócio gastronômico no Brasil. Foi aí que eu decidi continuar a minha vida no ramo de consultorias, treinamentos e transformando aí milhares de pessoas. Como é que você enxerga, Alexandre, esse mercado, né? Essa experiência, na verdade, do cliente nos próximos anos? Olha, cada vez mais a experiência do cliente ela é fundamental. A gente vive num mundo de tecnologia, onde cada vez mais as pessoas conseguem identificar o que é bom e o que não é bom. Antigamente, para você identificar o que era bom ou identificar um restaurante diferente ou algo que estão fazendo diferente, a pessoa tinha que ir até lá. Então, eu quero ter um restaurante em São Paulo, dizem que era muito bom. Existia uma dificuldade de você achar as coisas desse restaurante, né? Você não tinha na internet. A internet, até pouco tempo, era difícil para algumas pessoas. Era mais empresas, poucas pessoas tinham internet em casa. Então, as pessoas tinham, se eu quisesse conhecer o restaurante XPTO, eu tinha que ir viajar até São Paulo. Hoje eu quero conhecer o restaurante, com um clique lá, eu chego na página do restaurante, vejo o ambiente, vejo o que é bom de verdade, o que é uma estrutura de verdade, o que é legal. Então, a pessoa olha na cidade dela, no teu estabelecimento, não é igual aquilo que ela pesquisou lá no Google, no Instagram. Então, hoje, mais do que nunca, a régua de qualidade, ela cada vez está maior, porque a pessoa consegue viajar o mundo inteiro por um clique. Então, você sempre tem que se preocupar em dar o seu melhor nas condições que você pode, porque o cliente cada vez mais está mais exigente. Falando nela, Alexandre, da internet, dessa ferramenta tecnológica poderosa, como é que ela pode se tornar uma grande aliada para o empreendedor, para o empresário que quer, de fato, tornar ali aquele cliente, aquele consumidor recorrente? Então, você precisa entender que o seu cliente, a maior parte do tempo dele, ele está nas redes sociais. Todo o seu cliente,
a maior tempo que ele usa é nas redes sociais. Ele está na rua, ele não está assistindo televisão, ele está mexendo no Instagram. Ele está sentado em algum lugar, ele não está olhando para uma TV, ele está olhando o Instagram, o Facebook, ele está no WhatsApp. Então, você precisa estar onde o seu cliente está. Então, você pode muito bem transformar as suas redes sociais em uma potência de venda, uma potência de visibilidade, tratando-a como se fosse a vitrine do seu negócio. Então, infelizmente, eu vejo as pessoas tratando as redes sociais da maneira que não deveria tratar. Deveria tratar com todo cuidado. Porque, como eu disse, o seu cliente pode estar muito bem sentado, você fazer um anúncio para aparecer uma foto do seu produto, um vídeo da sua empresa, para simplesmente ele olhar e clicar. Então, existem ferramentas de rastreamento daquele cliente. Então, se aquele cliente interagiu com você apenas uma vez, se ele deu apenas uma curtida na tua página, existem tráfego, que a gente fala, gerenciadores de tráfego, né? Ali pelo Facebook, enfim, ferramentas tecnológicas, você consegue de novo mostrar a mensagem para ele, de novo mostrar a mensagem para ele, de novo mostrar a mensagem para ele. Então, você precisa entender essa parte tecnológica, você precisa entender essa parte de rede social para que você utilize essa ferramenta da maneira correta e você sempre traga aquele cliente. Então, vamos supor, o seu cliente ele consumiu com você tem um mês, e aí ele esqueceu de você, simplesmente esqueceu, está comendo em outro lugar, e aí você faz um anúncio pago e mostra para ele você de novo. Logo ele vai lembrar, ele vai sentir vontade de ir lá, logo vai gerar mais recorrência para você. Então, aprender da parte de saber usar redes sociais hoje é primordial para o seu negócio. E falando ainda nessa linha de pensamento, Alexandre, de raciocínio desses canais de comunicação, e pegando como gancho claro também esses feedback, né, dos clientes, você acredita que fale com o dono, direto com o proprietário ou simplesmente criar ali um canal, uma ouvidoria, seria também meios de fazer com que o cliente ele tenha esse contato, esse canal direto com o estabelecimento? É fundamental, eu costumo dizer que você pode criar um setor de experiência do cliente. Porque eu falo diretamente com o dono é difícil, né? Se você for verdadeiro, como que você vai atender? Depende como é que você vai atender todos os clientes que entrar em contato com você. E se você focar você pessoalmente atendendo os clientes, como é que você vai tratar outras coisas importantes da sua empresa? Então, você pode criar um setor de experiência do cliente. Às vezes pode ser uma pessoa, o setor de experiência do cliente, uma pessoa. Você treinar aquela pessoa muito bem treinado, explicar exatamente como ela agir, dar uma verba para esse setor, para poder ela dar alguns produtos de brinde para o cliente. Enfim, você criar toda uma estrutura nesse setor de experiência do cliente, para que quando o cliente entre em contato com esse setor, da melhor maneira possível, reverta ali um problema que possa ter acontecido e aquele setor vai conseguir lidar da melhor maneira, assim como você o faria. Então, eu criaria esse setor, eu treinaria essa pessoa, criaria mecanismo de reversão de problema e, com certeza, o resultado seria muito grande, nem precisando você, pessoalmente, estar atendendo todos os casos. Claro que você pode, em algumas situações específicas mais sensíveis, pessoalmente, você pode ligar para o cliente e falar: olha, tudo bom? Eu sou o Alexandre, eu sou o dono do estabelecimento tal, eu estou ligando pessoalmente para entender a sua situação e eu pessoalmente vou resolver o seu caso. Então, existem questões sensíveis que podem ser tratadas por você e existem situações que podem ser tratadas ali por aquele setor que você criou. Alexandre, o nosso bate-papo já está se encaminhando para o final, mas eu queria reservar esses minutinhos, esses segundos finais para você ficar aí à vontade, trazer aí algumas dicas de sucesso, algumas orientações, algumas pontuações para quem está em casa aqui nos assistindo, para quem é empreendedor ou para quem até mesmo pensa em empreender, independentemente do negócio, para que ele de fato comece o negócio de forma positiva, valorizando ali o atendimento, né, a qualidade no atendimento, não só dele, mas principalmente por parte dos colaboradores, da equipe ali, para que ele de fato consiga conquistar o cliente, que a gente sabe que para quem empreende no Brasil, principalmente para quem trabalha com serviço, para quem trabalha com produtos, é de extrema importância você valorizá-lo, né? Valorizar o cliente, o consumidor. Olha, a maioria dos empresários microempresários que empreendem no Brasil tiveram o sonho de empreender, então largaram seus empregos, alguns pediram demissão, ninguém nasceu empreendedor, né? Sempre alguém começa, poucos nasceram empreendedor já de berço ali, de família, mas a maioria não, a maioria tinha o seu emprego, pediu demissão e começou o negócio do zero.
Muitos vão adiante, muitos continuam no caminho e chegam ao sucesso, mas alguns param no caminho, desistem. A mensagem que eu tenho para as pessoas é: você passou a vida inteira estudando, de manhã até a tarde, você tinha que cumprir ali 8 horas de estudo, você se esforçava para passar na prova, você tinha que se dedicar. Depois você fechou o seu ensino médio ali, você teve que fazer uma faculdade, de repente, mais 5 anos, se dedicando, trabalhando, cumprindo horário, tendo que estudar. Aí você terminou a faculdade, você foi trabalhar numa empresa, você teve que cumprir todas as tarefas do dono da empresa, tudo que ele pedia para você fazer, que estava no seu esforço, você tinha que fazer. Às vezes você fazia hora extra, você trabalhava ali 8, 10 horas, se esforçava para poder fazer o seu melhor. E aí você decide pedir demissão, você pede demissão da sua empresa e aí você fica com preguiça de executar certas tarefas, você tem que contar um estoque, você não conta o estoque, você tem que fazer reunião com a sua equipe, você não faz reunião porque você está com preguiça. Então, se você se dedicou toda a sua vida para trabalhar para outras pessoas, para estudar, por que não se dedicar ao máximo do seu trabalho? Então, você precisa cumprir certas tarefas importantes para o seu negócio que você faria por outras pessoas, só que você não faz por você. Quando você entender que você precisa dar o seu melhor para a sua empresa, eu tenho certeza que você vai impactar positivamente o seu negócio e sua vida vai mudar. Perfeito. Alexandre Matos de Oliveira, dicas valiosas aqui para quem está nos assistindo. Ele que é empresário, é consultor de operações, especialista em consultoria e treinamento de equipes, vem aí transformando a vida não só de empresários, empreendedores, mas também de colaboradores e, claro, transformando para melhor, né? Fazendo com que esses profissionais eles possam prestar cada vez mais um atendimento de qualidade, de excelência. Alexandre, um prazer te receber aqui para esse bate-papo, falando desse tema tão importante, que é a questão de como você, empresário e empreendedor, deve e pode fidelizar o cliente para que ele volte cada vez mais. E que essa engrenagem, né, essa engrenagem motora, ela funcione de uma forma positiva, né, para ambos os lados. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação conosco nesse bate-papo especial aqui no canal Empreender. Muito obrigado, eu que agradeço. E para você de casa que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.